Bom, vou convidar então a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que está ao vivo conosco. Deputada, muito obrigada pela gentileza de falar conosco, de trazer as explicações aqui para a nossa audiência aqui do Contexto Metrópolis. Conta para a gente sobre essa questão das emendas parlamentares. Essas emendas, esses valores foram enviados para esse filme Dark Horse do Jair Bolsonaro? Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a toda a audiência aqui do Metrópolis. Não, claro que não. Essas emendas foram, inclusive, enviadas muito antes de existir o projeto do The Dark Horse, né? E o The Dark Horse não tem nenhuma emenda parlamentar. O que acontece? Eu enviei, participando de um projeto com outros deputados, um projeto cultural para passar filme para passar nas escolas, sobre uma produção a respeito de Portugal, Luz para o Brasil. Então, vai se contar a vida de José Anchieta, padre José Anchieta, e de Dom Pedro I. Então, é uma produção feita para alunos em idade escolar, que vai atingir aí 100 mil alunos, inclusive gerando postos de trabalho, 60 empregos diretos, 150 indiretos, tá? Tem nada a ver com The Dark Horse. E aí eu fico pensando o que a Tabata tem na cabeça. Porque a Tabata e o pastor Henrique de sair acusando levianamente, dizer, olha o que ela diz. Mandou recurso para uma produtora que tem a ver com a produtora do The Dark Horse. E daí, se tiver a ver? E aí cita uma pessoa que parece que trabalha numa produtora e na outra, e daí? Né? Então, assim, ela está com medo de quê? Ela diz que em ano eleitoral querem fazer uma produção do Bolsonaro que seria inconstitucional. Bom, eu estou falando de Padre José Anchieta e Dom Pedro. Tem algum risco das pessoas votarem neles esse ano? Eu acho que não, né? Então, isso para mim é uma grande palhaçada. Eu sou uma pessoa que sou muito séria com relação às minhas emendas. Não tem nenhum desvio, não tem nenhum problema. Sou a parlamentar que mais investiu no agronegócio familiar, nos catadores e recicladores de lixo, sempre trabalhando em projetos sociais. E a esquerda nos acusa da gente não ligar para a cultura, da gente não querer fomentar a cultura. Quando a gente coloca, no meu caso foram só 150 mil reais, numa produção cultural, para que os alunos de escolas brasileiras tenham acesso à nossa história, né? Aí eles vêm querer nos acusar. Tá tudo errado, né? Mas eu já prestei informações ao Supremo, já fiz nota explicativa para a mídia. E queria dizer o seguinte, que eu nunca me oponho à investigação, tá? Porque aí fala a deputada Bia Kicis se opôs à investigação. Nunca me oponho à investigação, porque eu sou a favor da transparência, que se investigue tudo. Eu me oponho a essa denúncia leviana. E diga-se de passagem que a Câmara dos Deputados já se manifestou e disse que não tem nenhuma emenda nisso, minha. Falou que a única emenda que tinha era do deputado Mário Frias, mas que também não tinha nenhuma irregularidade. Então, ela fala sem saber do que está falando, acusa sem saber do que está acusando e faz com que a gente fique desconfiada que se trata aí de uma jogada para tentar prejudicar parlamentares de direita, conservadores, que estão se destacando como pré-candidatos para o Senado, tá? Então, eu repudio a atitude da Tabata e do pastor Henrique, é uma atitude leviana de sair acusando as pessoas sem fundamento. A investigação não, pode investigar sempre. A senhora acredita que não há nenhuma ligação ou nada que possa comprovar uma ligação de uma empresa com a outra? Ou, antes de eu terminar minha pergunta, só avisar para a nossa audiência que está nos assistindo, quem está nos canais da Fast TV, estamos voltando do intervalo, a gente está entrevistando a deputada Bia Kicis, deputada aqui pelo Distrito Federal do PL, estamos falando aí sobre a questão das emendas e de uma possibilidade de investigação pelo Supremo Tribunal Federal dessas supostas emendas que teriam sido enviadas para o filme do Jair Bolsonaro, a deputada que está explicando que não existe envio dessas emendas para o filme, que foi para uma outra obra de audiovisual para as escolas. E aí minha pergunta é, por que a deputada Tabata Amaral teria enviado esse pedido de investigação ao Supremo Tribunal Federal
se não tem nenhuma rastreabilidade ou se não tem nenhum indício, deputada, de ligação dessas emendas com o filme Dark Horse? Aí você vai ter que perguntar para ela, Neila. Eu já falei a minha suspeita aqui, que se trata de perseguição, querer sujar o nome de pessoas limpas que estão se destacando na pré-campanha aí para o Senado. De parlamentares, eu aqui sou pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, junto com a nossa Michele Bolsonaro, nossa primeira-dama. E é isso, as pessoas ficam jogando as coisas de forma leviana. Eu só posso entender que é isso. Porque se perguntar, será que não tem uma chance de ter uma ligação de uma empresa com a outra? Também não é problema meu. Se uma empresa é ligada à outra, a minha emenda foi enviada já faz tempo, muito antes de existir esse projeto do Dark Horse, que, repita-se, não tem dinheiro de emenda parlamentar. O meu foi para um projeto chamado Portugal e as Luzes para o Brasil, é um nome assim, e trata da vida do padre José Anchieta e de Dom Pedro I. E a Tabata e o pastor alegam que no ano eleitoral fazer um filme sobre Bolsonaro, porque, me desculpa, não tem ilegalidade nenhuma em fazer filme sobre o Bolsonaro, tanto é que fizeram do Lula, cadê a ilegalidade? Né? Não tem nada de legal em fazer filme para o Bolsonaro, inclusive colocar emenda para fazer filme para o Bolsonaro, que seria uma produção cultural importante para o Brasil. Acontece que eu não coloquei emenda para esse filme. Eu coloquei para um que vai passar para crianças em idade escolar sobre José Anchieta e Dom Pedro I. Ela tem medo que as pessoas votem no Dom Pedro? Tem medo que votem no José Anchieta? Porque esse ano, que eu saiba, o risco de, como ela falou, de contaminar a eleição, por isso que não poderia ter o filme. Então, assim, você vai ter que perguntar para ela e não para mim, porque não sou eu que saio fazendo denúncias levianas por aí contra parlamentares. Acredita que esse vazamento desse áudio do Flávio com o Daniel Worcaro, isso pode prejudicar os candidatos do Partido Liberal em outros cargos, como os pré-candidatos ao Senado ou os pré-candidatos à Câmara dos Deputados? Neila, eu não vejo nenhum motivo para isso, e, aliás, não vejo nenhum motivo para prejudicar a pré-candidatura e a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele foi muito firme em suas respostas, mostrou que ali ele estava cobrando uma verba, que havia um compromisso para o filme, as contas chegam. Ali se trata, algumas pessoas, mas é um valor alto para um filme. Sim, olha o nível dos atores desse filme. Né? Então, assim, um ator americano custa muito mais do que os atores brasileiros, né? Uma produção americana. Então, eu acho que o Flávio foi firme, inclusive a resposta dele para uma emissora de TV aí, né, a Globo News, foi maravilhosa, que queriam acuá-lo, e ele falou, mas vocês também pegaram o dinheiro dele. Então, assim, o Vorcaro era um banqueiro, que inclusive patrocinou o filme do Lula, patrocinou o filme do Temer, era natural que se pedisse um financiamento para ele também. No caso dele, nem foi financiamento, foi um investimento, e ele foi atrás de outras pessoas também. Aí o Mário Frias é que consegue explicar com maior propriedade. Tanto é que ele iria pegar de volta parte, né, do dinheiro, todo o valor, de acordo com a bilheteria e o retorno do filme, tá? Então, eu não acho que vai prejudicar o Flávio, muito menos prejudicar outros pré-candidatos. Tá? Eu peço que as pessoas acompanhem o trabalho dos pré-candidatos, vejam quem é quem, o tipo de trabalho que a gente faz, e mais, o que a gente quer é tirar o PT do governo, porque o PT está destruindo o Brasil. E o Lula recebeu o Vorcaro 4 vezes fora da agenda. O Lula aconselhou o Vorcaro a fazer ou não fazer negócio, não vender o banco para o BTG Pactual, ou seja, era conselheiro do Vorcaro, né? Tinha uma relação bastante próxima, pelo visto. E o Vorcaro circulava pelas altas rodas de Brasília, no judiciário, em todo canto, tá? Então, a gente precisa falar a verdade e destruir essas narrativas do PT, que está destruindo, na verdade, o Brasil. Deputada, antes de eu passar a bola para o Felipe fazer a última pergunta, eu só queria saber o seguinte: a Tabata Amaral fez essa denúncia. Nessa altura do campeonato, vale a pena denunciar a deputada Tabata ou agir de alguma forma contrária à deputada Tabata Amaral, ou simplesmente, como a senhora está desfazendo, comprovar que não houve nenhum envio de dinheiro ou de emenda para o filme Dark Horse já é o suficiente?
Voltou aqui que entrou uma ligação. Deixa eu só ver se eu consigo arrumar de novo aqui a minha tela. Ok. Oh, meu Deus do céu, de novo. Perdão, gente, está entrando aqui ligação. Deixa eu ver. Voltei, né? Voltou. Tá. Olha só, isso eu não sei, isso eu vou ver com os meus advogados se vale a pena ou não. O mais importante é que o ministro Flávio Dino já despachou e mandou separar os casos, tá? Porque estava tudo junto, né? Os deputados, ele já mandou separar. A única preocupação que eu tenho hoje, para dizer a verdade, porque eu nunca tive medo de investigação. Aliás, diga-se de passagem, as minhas contas já ficaram 9 meses abertas, meu sigilo fiscal e bancário quebrado por conta daquele inquérito das milícias digitais, tá? E no final o Ministério Público pediu para fechar porque não encontraram nada contra mim, absolutamente nada, e não vão encontrar, porque eu sou uma pessoa limpa, sou uma pessoa honesta, uma parlamentar íntegra que entrou com um propósito na vida política. Eu sou uma procuradora aposentada que abri mão do meu conforto para lutar pelo meu país, tá? Então, agora, a Tabata, pelo visto, não é esse tipo de pessoa. É alguém que gosta de ficar levantando falso, né? Fazendo injúrias e contra colegas parlamentares. Não é o meu estilo, tá? E não sei, eu prefiro me defender nesse processo. Qual é a minha única preocupação? Que hoje, mesmo pessoas inocentes que comprovam a sua inocência por perseguição políticas são mantidas em investigações e em processos. Se for para julgar, tá, corretamente, sem ser com viés político, eu tenho certeza que já já eu estarei fora desse processo. Bem, para a gente encerrar, passo a bola para o Felipe fazer a última pergunta para a senhora. Boa tarde, Bia. Ô, Bia, a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Essa história do Dark Horse mudou de versão inúmeras vezes, né? No começo, o Flávio Bolsonaro falou que não tinha relação com o Vocaro, aí vazou o áudio dele com o Vocaro pedindo dinheiro para o filme. Aí depois ele falou que o dinheiro teria ido diretamente para as produtoras do filme e foi desmentido pela própria produtora, pelo próprio Mário Frias, que era o produtor executivo do filme. Depois, Mário Frias também se desmentiu. E quando você compara o valor de 109 milhões de reais, né, que o Vocaro investiu no filme, né, é maior do que os valores que foram pagos em filmes que ganharam o Oscar, né, em Hollywood, do exemplo do Conclave, né. E aí agora você falou que o Daniel Vocaro teria investido com uma contrapartida de ser sócio na bilheteria, ou seja, o Daniel Vocaro seria sócio do filme do Jair Bolsonaro. Minha pergunta faz muito sentido. Você se convenceu na explicação do Flávio Bolsonaro? Ou você acha que ele deve mais explicação à população? Não, eu acho que explicação sempre pode ser dada. Eu não sei os detalhes, Felipe. Eu acho que nesse caso, até falei aqui, quem deve explicar melhor essas questões do filme, se é financiamento, se não é, deve ser o Mário Frias, que é alguém que está por dentro disso, e o próprio Flávio Bolsonaro. Mas eu estou convencida, sim, de que o Flávio não fez nada de errado, tá, em ligar para o Vocaro. No dia seguinte surgiu a prisão dele, mas antes ninguém sabia. Ninguém tinha noção de quem era o Vocaro. Se ele soubesse, possivelmente não iria ligar na véspera da prisão, né? Mas vamos deixar que ele explique, né, fale o que a imprensa quiser saber, tá? Eu posso dizer o seguinte, tá? Eu estou convencida. Ai, meu Deus do céu. Pronto, deixa eu voltar aqui, gente. Perturba um pouquinho essas ligações, né? Eu estou convencida, sim, e acho que amanhã nós iremos falar com o Flávio, ele vai conversar com vários deputados. Eu acho que é para deixar tudo bem esclarecido e falar com a imprensa mais uma vez. Tem reunião de parlamentares do PL com Flávio? Isso a gente vai. Está sendo divulgado, né? Que ele vai conversar com todos os parlamentares, são acho que quase 100, né? Hoje no PL, então ele vai conversar, é sempre importante, né? E aí a gente inclusive vai ter, né, essa explicação melhor, porque até agora a gente viu pelas informações que foram dadas pela própria mídia, né? Então é bom que a gente tenha esse contato pessoal, né, com ele. Muito bem, deputada, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela informação aqui para a nossa audiência, te agradeço muito. Um bom dia, bom trabalho para a senhora. Bom dia para você, para o Felipe e para toda a audiência.
Tchau, tchau.